E aí pessoal, beleza? Sou o professor Tiago e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. O tema dessa videoaula é o trabalho de uma força. A gente vai ver qual é o conceito de trabalho dentro da física. Então vamos começar com o conceito de trabalho de uma força constante. Então o que vem a ser isso? Primeiramente vamos considerar um corpo sendo arrastado sobre uma mesa horizontal, submetido à ação de uma força F, conforme ilustra aí a figurinha. Então, nós temos na figurinha aí um corpo quadradinho aí sendo puxado por uma força F. E esse corpo sofre um deslocamento. Então, vamos supor que essa força F aí, que está sendo exercida pela mão seja constante e que o corpo se desloque a uma distância d. Tudo bem. Então, sendo θ, essa letra grega aí, o ângulo entre a força e a direção do corpo, ou seja, a direção com que ele está se movendo, é definido o trabalho, representado pela letra grega tal, realizado pela força F da seguinte maneira. Então, vamos aí para a definição de trabalho na física. O trabalho de uma força constante F, que forma com deslocamento d um ângulo θ, é dado por trabalho é igual ao vetor força vezes o vetor deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Na forma escalar, quando a gente desconsidera o vetor aí, a gente tem que o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Agora, por que aparece esse cosseno do ângulo aí? Vamos ver então nessa figurinha. Então, analisando a figura anterior, que eu repeti ela aí, percebemos que F cosseno θ representa o módulo da componente da força F na direção do deslocamento d, que vamos designar por FD, ou seja, a componente da força na direção do deslocamento. Isto é, força na direção do deslocamento, FD, é igual a F cosseno θ. Observe que o trabalho sobre o corpo é realmente realizado apenas pela componente aí do deslocamento da força. Na aula sobre grandezas vetoriais, grandezas escalares vetoriais, uma das primeiras videoaulas que foram postadas, a gente viu que qualquer força F pode ser decomposta em duas componentes, uma tangencial e a outra normal, ou seja, em duas componentes que formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, uma dessas componentes é justamente a componente que está na mesma direção do deslocamento, certo? Então, olha aí, é isso que eu fiz aí. Eu coloquei um plano cartesiano com os dois eixos e aí a minha força F aí em vermelho. Então, eu posso decompor essa minha força aí em vermelho em duas componentes. Olha aí essa próxima figurinha. Eu posso decompor numa direção que é paralela ao deslocamento, que é justamente a FD, e uma que é perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus com deslocamento. Essa eu nem coloquei. Então, qual é dessas duas forças? Qual é a que está realizando o trabalho, que está deslocando o corpo? É justamente essa aí, a FD, que está na direção horizontal. A componente vertical dessa força não realiza trabalho, porque o movimento dela está na vertical e o corpo está se deslocando na horizontal. Então, aí, como já vimos, a componente da força F na direção do deslocamento é dada por a componente na direção DFD vai ser F vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho realizado por uma força vai ser dado por trabalho é igual a força na direção de deslocamento, a componente dela na mesma direção de deslocamento, vezes deslocamento. Mas essa FD, como a gente já viu, ela vale F cosseno. Então, o trabalho vai ser F cosseno vezes D, ou FD vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Beleza? Agora, vamos ver qual é a unidade de trabalho, qual é a unidade de medida. Né? A gente mede trabalho em que unidade? Então, olha aí, pela equação da definição de trabalho, lembrando que cosseno de um ângulo, cosseno θ, é um número adimensional, isto é, não possui unidades. Notamos que a unidade de medida dessa grandeza no Sistema Internacional de Unidades, o SI, então, ou seja, é força vezes deslocamento. Força a gente mede em Newton e deslocamento em metro. Então, 1 Newton vezes o metro, 1 Newton vezes metro. Aí, essa unidade é denominada de 1 Joule, em homenagem ao físico inglês do século XIX, James Prescott Joule, que desenvolveu vários trabalhos no campo de estudo da energia. Então, se uma força de 1 newton provoca um objeto um deslocamento de 1 metro, então essa força realizou sobre esse objeto um trabalho de 1 Joule. Então, 1 Joule é o trabalho exercido por uma força de 1 newton que desloca o corpo uma distância de 1 metro. Beleza?
Muito bem, vamos ver dois conceitos agora. Primeiro é o conceito de trabalho motor. Então, quando o trabalho é motor, a gente tem que o ângulo entre a força e o deslocamento ele é maior que zero e menor que 90. Nessa região aí do ângulo, do arco trigonométrico, entre 0 e 90, o cosseno do ângulo é maior que zero, ou seja, ele é positivo, certo? Então, como ele é positivo, o trabalho vai ser positivo. Então, nesse caso, o trabalho é denominado motor. Então, o trabalho de uma força é motor quando essa força é favorável ao deslocamento. Então, nessa figurinha aí, nesse exemplo, a força F que o homem exerce na caixa por meio da corda realiza um trabalho motor, um trabalho positivo. Isso ocorre pelo fato da força F ser favorável ao deslocamento D. Então, se você fizer uma decomposição dessa força na direção horizontal, ela vai ter o mesmo sentido que o deslocamento, certo? Agora vamos ver aí o conceito de trabalho resistente. Então, nesse caso, o ângulo entre a força e o deslocamento ele é maior que 90 e menor que 180. Ele está lá no segundo quadrante ali do círculo trigonométrico. Então, nesse caso, o cosseno vai ser negativo. Então, se o cosseno é negativo, então o trabalho vai ser negativo também. Então, nesse caso, o trabalho é denominado resistente. Então, o trabalho de uma força é resistente quando essa força é desfavorável ao deslocamento. Olha o exemplo aí, a direção do movimento do carro e a direção, o sentido, do movimento do carro e o sentido da força que o homem está exercendo aí. Então, observe que o trabalho da força exercida pelo homem aí sobre o carro é resistente, negativo. Por quê? Isso ocorre pelo fato da força ser desfavorável ao deslocamento do carro. O carro está movimentando para a esquerda e o homem está exercendo uma força para a direita. Então, esse trabalho é resistente. Beleza? Agora nós vamos ver alguns casos particulares importantes. Primeiro é quando força e deslocamento possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, eles são paralelos. Então, nesse caso, o ângulo vai ser 0 grau. E o cosseno de 0, a gente sabe que vale 1. Então, como é que vai ficar? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Como o ângulo aí é 0 grau, o cosseno de 0 é 1, o trabalho vai ficar força vezes deslocamento vezes 1. Ou seja, qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento. Então, este é o caso em que a força realiza o seu trabalho máximo. Olha aí, nesse exemplo, a força F, que a gente está supondo que é constante, que essa menina aí que está vendendo sorvete, picolé, exerce em seu carrinho, tem a mesma direção e o mesmo sentido que o deslocamento vetorial D, do ponto A até o ponto B. Então, o trabalho da força F ele vai ser calculado pela força vezes o deslocamento. Então, nesse sentido aí, a força, o trabalho aí, ele é máximo, que força e deslocamento é a mesma direção e o mesmo sentido. Agora a gente vai ver o segundo caso, é quando a força e o deslocamento possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Lembrando-se que dois vetores podem ter a mesma direção, porém sentidos opostos. Podem ter o mesmo sentido ou sentido oposto. Agora, essa é a mesma direção e o sentido oposto. Então, nesse caso, o ângulo vai ser de quanto? 180 graus. E cosseno de 180 vale menos 1. Então, trabalho força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Como o ângulo é 180 e cosseno de 180 é menos 1, então vai ficar força vezes deslocamento vezes menos 1. Menos 1 vezes força vezes deslocamento ficou o quê? Negativo. Então, nesse caso, o trabalho vai ser negativo, menos força vezes o deslocamento. Então, observe aí. Nesse exemplo, o bloco está se deslocando de A para B ao longo de um plano horizontal que a gente está supondo que seja áspero, que tem atrito aí. Então, nesse deslocamento D, o bloco vai sofrer a ação da força de atrito F, que a gente vai admitir também que seja constante, cujo trabalho pode ser calculado por menos força vezes deslocamento. Então, olha só, o bloco está deslizando de A para B, só que como a gente sabe, a força de atrito se opõe ao movimento. Ela forma um ângulo de 180 graus aí com o deslocamento. Então, no caso, a gente pode dizer que o trabalho da força de atrito é um trabalho negativo. Agora, o último caso é quando força e o deslocamento são perpendiculares entre si. Perpendicular, como a gente já sabe, forma um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, o ângulo vale 90 graus e o cosseno de 90 vale 0. Então, o trabalho, que é força, deslocamento vezes cosseno do ângulo, como o cosseno vai valer 0, então o trabalho vai ser nulo, não tem trabalho. Então, quando a força é perpendicular
ao deslocamento, o trabalho é nulo. Então, olha aí, sempre que a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si, a força não realizará trabalho. Existe alguma força aí que é perpendicular ao deslocamento que nós já estudamos? Muito bem. Quem é? É a força centrípeta, que é um caso aí bem interessante. Conforme a gente já viu nas videoaulas anteriores, a força centrípeta é a cada instante perpendicular à velocidade vetorial. Então, por isso, para intervalos de tempos elementares, ou seja, extremamente pequenos, a força centrípeta é perpendicular aos respectivos deslocamentos elementares sofridos pela partícula, o que nos permite afirmar que a força centrípeta nunca realiza trabalho. Seu trabalho é sempre nulo, então guarde isso daí. A força centrípeta nunca realiza trabalho. O seu trabalho é sempre nulo. Então, olha aí, trabalho, a força centrípeta vale zero. Então, um exemplo aí, olha aí, é a representação clássica do átomo de hidrogênio, que é um elétron aí girando em torno do núcleo, né? Então, esse elétron ele está realizando um movimento circular e uniforme em torno do núcleo. Então, a resultante centrípeta que mantém o elétron em sua órbita é a força de atração eletrostática recebida do núcleo, que a gente vai estudar lá no terceiro ano. Essa resultante centrípeta aí não realiza trabalho, pois em cada intervalo elementar de tempo, ela vai ser sempre perpendicular à direção do respectivo deslocamento. Então, essa força centrípeta aí não vai realizar trabalho sobre o elétron. Então, o elétron vai girar aí em movimento circular e uniforme. Muito bem, então vamos resolver aí um exemplo, colocar em prática isso tudo aí que a gente já viu nessa videoaula. Exemplo 1. Um bloco apoiado em uma superfície horizontal é puxado para a direita, pela aplicação de uma força F de intensidade 100 newtons, como ilustra a figura ao lado, que vai estar embaixo. Além dessa força, o bloco está sob a ação de outras três forças, o peso P, a normal N e a força de atrito Φ. Suponhamos que o valor da força peso seja 90 newtons, força de atrito 20 newtons, o seno do ângulo entre a força e o deslocamento 0,60 e o cosseno 0,80. Para um deslocamento D, tal que esse deslocamento seja de 5 metros, calcule o trabalho de cada força e o trabalho total. Então, nós temos essa situação aí. A mão aí está puxando o bloco, possivelmente por uma corda, de força F, e nós temos aí a força normal, peso e a força de atrito. Muito bem, então como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos lá. Vamos escolher os dados que ele nos deu. Intensidade da força F, 100 newtons, da peso 90 newtons, atrito 20 newtons, seno do ângulo 0,6, cosseno 0,8, distância 5 metros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o trabalho da força F. Então, olha só, eu tirei todas as outras forças ali, eu deixei apenas a força F. Então, nesse caso, o que nós temos? O valor da força F vale 100 newtons, o seno 0,6, cosseno 0,8, a distância 5 metros. Então, como a gente sabe, trabalho, força, vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo. Eu tenho esses três aí. Trabalho vai ser força 100 newtons, deslocamento 5 metros, cosseno 0,8. 100 vezes 5, 500. 500 vezes 0,8, 400 joules. Então, portanto, o trabalho da força F vai valer 400 joules. Muito bem, calculei o trabalho da força F. Agora, vou calcular o trabalho da força peso. Então, olha aí, agora também coloquei apenas a força peso e o deslocamento. Então, qual que é o ângulo formado entre a força peso e o deslocamento? Olha na figurinha. Observe aí, então, que o peso é perpendicular ao deslocamento. Forma um ângulo aí de 90 graus. Então, o valor do trabalho vai ser zero. Então, qual que vai ser o trabalho da força peso? Zero. Porque a força peso está perpendicular ao deslocamento. E, nesse caso, o trabalho é nulo. Vale zero. Trabalho da força normal. Então, olha aí. Agora, deixei apenas a força normal e o deslocamento. Qual que é o ângulo que a força normal está fazendo o deslocamento? Também é de 90 graus. Então, novamente, a normal é perpendicular ao deslocamento e, novamente, o trabalho será nulo. Como a força normal é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo. Então, o trabalho da força normal vai valer zero. Agora, vamos calcular o trabalho da força de atrito. Então, tem aí o movimento para a direita e a força de atrito para a esquerda. Qual que é o ângulo que a força de atrito está fazendo com o deslocamento? Eu coloquei aí, 180 graus. Então, nesse caso, a força de atrito vale 20 newtons e o ângulo vale 180 graus. E o cosseno de 180, como a gente já viu lá, vale menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno de 180. Força de atrito 20 newtons, deslocamento 5 metros,
Cosseno de 180 menos 1. 20 vezes 5, 100. 100 vezes menos 1, então o trabalho da força de atrito vai valer menos 100 joules. Agora, já calculei o trabalho de cada uma das 4 forças e eu quero calcular o trabalho total. Então, o trabalho total será a soma dos trabalhos de cada uma das forças, ou seja, trabalho total, trabalho da força F, mais o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força de atrito. Logo, o trabalho total vai ser da força F, 400 joules, da peso, 0, da normal, 0, e do trabalho da força de atrito, menos 100 joules. 400 menos 100, 300 joules. Então, esse aí é o trabalho total que essas 4 forças estão exercendo aí nesse bloco. Beleza? Muito bem, a gente viu o trabalho de uma força constante. Agora a gente vai ver o trabalho de uma força variável. Então, como é que a gente calcula o trabalho de uma força variável? Muito bem, olha aí. A expressão trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo só pode ser aplicada se a força F for constante. No caso de forças de intensidade variável, o trabalho realizado por elas pode ser obtido calculando-se a área sobre a curva do gráfico força vezes deslocamento. Então, nesse caso, deve-se levar em consideração o sinal da força expresso no gráfico, ou seja, o caso da figura A, temos trabalho positivo e na figura B, trabalho negativo. Então, sempre que a força for variável, a gente sempre vai calcular o trabalho através da área do gráfico. Então, olha nessa primeira figurinha aí. Como a força está acima do gráfico da deslocamento S, ele vai ser positivo. Agora, se ele estiver abaixo do eixo do deslocamento, o trabalho vai ser negativo. Então, acima do eixo, trabalho positivo. Abaixo, trabalho negativo. Então, vamos colocar isso em prática aí através do exemplo 2, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento. Calcule o trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até o ponto x igual a 6 metros. Então, olha aí, esse é o gráfico da força, não é uma força constante, é uma força variável. Se a força constante, a gente multiplicaria o valor dessa força pelo deslocamento de 6 metros. Então, muito bem, solução. Então, o trabalho será a soma das duas áreas do gráfico. Então, olha aí, eu tenho a área 1 e a área 2. Eu tenho duas áreas aí do gráfico, eu vou somar essas duas. Então, como a área 1 está acima do eixo x, o trabalho vai ser positivo. E como a área 2 está abaixo, o trabalho vai ser negativo. Então, trabalho 1 vai ser a área 1. Essa figurinha 1 aí é um trapézio. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Base maior, 3 metros, que é essa aí no eixo x. A base menor lá em cima, 1 metro. Altura, 2 newtons, e divide por 2. 3 mais 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Unidade de trabalho, joules. Então, trabalho 1 vale 4 joules. Trabalho 2 vai ser a área da figurinha 2 aí, que é um triângulo. A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Base, 2 metros. Altura, 2 metros. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o trabalho 2 aí vai ser 2 joules. E é negativo porque está abaixo. Então, qual que vai ser o trabalho total? O trabalho total vai ser a soma aí. Trabalho 1 mais trabalho 2. 4 menos 2, 2 joules. Então, o trabalho total aí vale 2 joules. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades e até a próxima videoaula, pessoal.